irmã, vamos iniciar a nossa meditação desta terça-feira, dia 5 de abril. Querido irmão, querida irmã, vamos continuar refletindo também hoje sobre o fato de sermos habitados pela graça de Deus. Você sabe que, agora você já sabe, que dentro de você tem essa graça de Deus. Você está lembrado que a graça de Deus é a própria presença de Deus, é o jeito de Deus agir. É o jeito de Deus estar presente em nossa vida. A energia de Deus, que a gente chama de graça. E essa graça de Deus, ela não escolhe uma pessoa ou outra. Ela é graça, portanto, ela é dada, é um dom. Nós não merecemos. É Deus que nos faz merecedores. A graça de Deus não é uma coisa que Deus escolhe dar para um ou dar para outro. Se é gente, todos nós nascemos com a graça. Lembrados de que até que nós nos abrimos para que a graça possa penetrar em nós, possa tocar em nós, possa nos atingir, essa graça de Deus fica ali sondando a gente, sonda a gente. Mas não basta ser só sondado pela graça, temos de ser atingidos, já falamos sobre isso. E essa graça, na medida que ela vai habitando dentro de nós, ela também produz muitos frutos. Eu quero hoje refletir com vocês o seguinte: tem uma coisa, pode ser que alguém vai ficar meio magoado comigo, mas a gente tem que refletir isso. Tem uma coisa que acontece com a gente, com todo mundo, com todas as pessoas. Nós nascemos assim. Nós nascemos dormindo. Você fala, mas esses meninos nascem tudo chorando. Tem menino que já nasce hoje pulando, né? Quando eu falo dormindo, não é dormindo no sentido de descanso, mas dormindo para a realidade. Esse é o nosso maior problema. Vivemos assim, fora da realidade, dormindo mesmo. Esse é o mundo em que vivemos. Você pega no caso da guerra, daquela invasão russa, lá na Ucrânia. Para que a Rússia pudesse invadir a Ucrânia, primeiro houve um tempo, grande tempo, um período, em que a Rússia foi ameaçando, deu todos os sinais, deu todas as convicções. O mundo poderia ter impedido isso de acontecer. Então, esperou a Rússia ir covardemente invadir a Ucrânia para depois começar com as sanções, começar com as condenações, depois que já estava iniciada a guerra. Mas por que não evitou isso antes? Você pode até dizer, não, houve algumas tentativas, muito leves. O mundo está dormindo. O mundo está dormindo para as coisas. Está tudo aí assim. Dormindo. Cada pessoa dormindo. Quando a gente levanta de manhã cedo, o rapaz que me ajuda aqui está dizendo, mas se eu estou aqui, é porque eu estou acordado. Quando você saiu da cama hoje cedo, a cama te jogou para fora. Isso não significa que você acordou, não. A cama te jogou para fora, e você ficou de pé, entrou em movimento, está em movimentação, vai no banheiro, vai na cozinha, faz isso, faz aquilo, mas ainda dormindo interiormente. Às vezes a gente está alerta. Uma coisa é você está alerta, alertei-me, mas não acordou. Essa é a realidade, as pessoas andam dormindo. Quando é que a gente descobre? Só para você ter ideia, os médicos, o Dr. Geraldo, o Dr. Tamer, que são médicos amigos nossos aqui, o Dr. Maruan e tantos outros médicos poderiam nos ajudar nisso. Uma doença, quando ela se torna uma doença
crônica e que já ameaça acabar com a vida daqui a pouco, antes de tudo, ela dá todos os sinais de que ela está chegando, de que ela já está começando a querer dominar, mas a gente fica dormindo no ponto, dormindo para a vida, e não enxerga os sinais de uma doença que vai piorar se a gente não tomar medidas. Agora mesmo com esse vírus corona, quantas pessoas que dormiram tanto que foram precisos de contrair o vírus, ir para a CTI e ficar quase que em estado de coma, ver a morte a 10 centímetros dele, para poder acordar que estava errado e não tomar as medidas, não tomar vacina, etc. Vivemos num mundo dormindo, num casamento, meu Deus do céu. O homem e a mulher, o esposo e a esposa, estão ali desentendendo, estão ali fazendo pirraça um com o outro, está ali cada um querendo que o outro adula um ao outro, e fica naquela infantilidade, naquela coisa horrível, porque está dormindo. Você não acorda para poder ver que, se você continuar assim, isso vai trazer consequências drásticas na sua vida matrimonial. Mas a gente, quando está dormindo, a gente não vê as consequências. Irmão e irmã, esse talvez seja um dos problemas sérios que nós temos. Um povo, uma sociedade, uma humanidade que está dormindo. Todos nós sabemos que para que a vida, vamos pegar a vida humana, mas qualquer espécie de vida, mas para que a vida possa dar prosseguimento, nós precisamos do meio ambiente. Não é possível continuar vivendo sem as florestas, sem os rios, sem o ar puro, sem tudo isso aí que a natureza nos oferece. Mas estamos dormindo tanto que estamos assistindo, vendo, deixando que a natureza seja destruída e, consequentemente, a vida não vai ter como continuar vivendo dormindo. Você fala, mas o que a gente pode fazer? Nós não somos governos. Nós não temos o poder de impedir isso. Nós temos sim. É aquilo que eu falei ontem. Se tiver consciência, a consciência nos obriga a tomarmos medidas coordenadas publicamente e estruturalmente, e nós podemos comandar o país, até o mundo. Não tem uma garota, não sei agora o nome dela, esqueci, de um país desse aí, que mostrou para o mundo todo que não pode continuar destruindo a natureza. Acho que é uma menina nova ainda, de negócio de 12, 13, 14 anos, não sei. Você imagina bem a consciência dela. Mas nós estamos aí, vendo as coisas acabar, dormindo para a vida, dormindo para a realidade. Parece-me que grande parte da humanidade desistiu de viver. Irmão e irmã, na verdade, de manhã cedo a gente só sai da cama, fica alerto, mas dormindo. Sair da cama não quer dizer que está acordado, pode até estar em movimento. Vamos para um lado, vamos para o outro, mas isso não significa que não estamos dormindo. Muitas pessoas estão dormindo sem se dar conta disso. Muitos que estão me ouvindo não devem concordar com isso. Mas, se eu fosse você, refletir um pouquinho mais. Isso poderá te ajudar a acordar mesmo, despertar para a vida. Eu gosto muito de um canto que, de vez em quando, canta-se nas missas. É hora de despertar, acordar para a realidade. Por isso muitas pessoas não conseguem acordar. Elas não sabem que estão dormindo. Não sabem. Porque está superficialmente vendo as coisas acontecer, indo e vindo, mas ainda não acordou para a vida, para a realidade, para o profundo.
Você sabe o que acontece? É por isso que muitas pessoas continuam andando aos tropeções. Você sabe o que é tropeçar, não sabe? E não é tropeçar numa pedra ali, não. Mas a gente tropeça nos acontecimentos, porque anda dormindo. Fazemos coisas que não quer fazer, mas faz. Você continua fazendo coisas que decidiu não fazer, mas faz, porque está dormindo. Mas quando a gente vê, já fez. A maioria continua fazendo coisas que sabe que são coisas erradas, e não faz as coisas que sabe que são certas. A pessoa que vive dormindo não tem a percepção das coisas. Perceber-se aqui, eu vou deixar para um assunto específico, isso é muito interessante. Irmão, irmã, não adianta você só ver, você tem que envolver, você tem que se dedicar àquilo. Mas se estivermos dormindo, não adianta, não tem jeito. Certamente, preste atenção nisso, certamente a pessoa tem ouvidos. Você tem ouvidos. Então é capaz de ouvir. Ouvir vem do ouvido. O ouvido físico que está aí aclopado na sua orelha, esse buraco aí que chama ouvido, o som entra para dentro do ouvido. Então você ouve. Mas não há ninguém lá dentro de você acordado para entender o que o ouvido ouviu. Então aqui que você ouviu, faz ali um pouquinho de barulho na mente, mas desaparece. Porque tudo que eu escuto, que eu ouço, é preciso que eu esteja acordado lá dentro para que eu absorva aquilo, para que eu capte aquilo, para que eu possa de fato fazer aquilo ali se tornar realidade. É por isso que a gente escuta, ouve, e daqui a pouco nem sabe se ouviu, porque ouvimos as coisas dormindo. O ouvido capta, fica ali na mente um pouco, daqui a pouquinho desaparece. É igual a bolhazinha de sabão no ar. Em poucos minutos não tem mais. Certamente você tem olhos, seus olhos, e é capaz de ver. Os olhos viram a imagem, gravou aquela imagem que viu, mas não há ninguém acordado lá dentro de você capaz de enxergar aquilo que o olho viu. O olho viu, mas não tem uma pessoa acordada lá dentro para poder. O olho, quando vê, ele vê e leva aquilo para alguém lá dentro que esteja acordado. O ouvido escuta, ouve e leva aquilo que ouviu para alguém lá dentro que está acordado. Se não tem ninguém lá dentro acordado, aquilo não vai permanecer. A gente viu e não vai enxergar. Então seus olhos continuam enxergando, seus ouvidos continuam, seus olhos continuam vendo, seus ouvidos continuam vendo, mas não é compreendido, porque a compreensão exige que a gente não esteja dormindo, que esteja acordado para a vida. E você tropeça a cada passo, porque está dormindo. Comete um erro a cada passo por causa disso. E ainda continua achando que está consciente, mas não está. É preciso, olha como é que as meditações vão integrando uma na outra. Preste atenção nisso mesmo, olha bem, avalia isso. Você escutou, o ouvido captou o som ali do que está falando, mas é preciso que você esteja acordado lá dentro para avaliar aquilo, para se alimentar daquilo, para dar seguimento naquilo, para dar vida naquilo. Senão o que você escuta, talvez aquilo que os antigos diziam, entra no ouvido e sai no outro. Você viu com os olhos, mas não enxergou lá dentro, porque o outro, o seu ser que está lá dentro não está acordado. É muito sério isto. Mas é muito sério. Irmão e irmã,
esqueça essa ideia de uma vez por todas, de que basta só ver, basta só ouvir. Você tem que estar acordado lá dentro de você para você assimilar aquilo, vivenciar aquilo, dar vida àquilo. Enquanto não tiver um eu sou lá dentro de mim, um ser lá dentro de mim acordado, a alma não dorme, o espírito não dorme, esse eu mesmo não dorme, fica ali o tempo todo. Ele não tem precisão de dormir. O que precisa dormir é a minha parte biológica e psicológica. Irmão, irmã, fica aí essa reflexão para você hoje, da importância que tem de você não permanecer dormindo. Vou criticar um pouquinho mais o mundo novamente. Ainda mais agora que estamos aí nesse período de final de Quaresma, quase Semana Santa. Você acredita que até para a Semana Santa, nós já temos aí quase 2000 anos que celebramos Semana Santa. E quantas, durante essas centenas de anos, vou dizer até milhares, 2000 anos, de pouco a pouco, o mundo foi também atrapalhando a Semana Santa. Semana Santa para muitas pessoas virou show de teatro, virou show de representação, enquanto a Semana Santa seria para que nós pudéssemos nos recolher, seria um período para a gente participar com Cristo da sua via sacra, do seu sofrimento, seria um período importante para a gente ressuscitar com Cristo, é um período sério de vivência. Semana Santa não é um parque que, não diria diversão, mas com tantas apresentações, tantas apresentações dramáticas. Não é isso. Mas com o tempo as pessoas passaram a entender Semana Santa como isso. É ver uma coisa, é ver outra, só ver não adianta. Semana Santa é para nos acordar mesmo. Nós temos que ser sacudidos. Uma pessoa me disse: padre, tem hora que o senhor fala e sacode tanta gente, a gente tem até medo de te escutar. É assim que eu gosto. As coisas para sacudir a gente mesmo, para despertar a gente, tirar a gente dessa sonolência. Por que eu não tenho medo de pessoas acordadas? Porque as pessoas acordadas, elas cobram, elas exigem, elas se impõem, elas não caem em conversa à toa. Então, meu irmão, minha irmã, a reflexão de hoje está girando em torno disso. A graça de Deus que está dentro de nós não vai deixar que nós permaneçamos dormindo. Nós nascemos, sim, dormindo, fora da realidade. E temos de despertando em nós esse acordar. Amanhã, certamente, eu vou trabalhar o acordar com vocês. O tema, acordar. Vou trabalhar isso com vocês. Vai ser muito bom. Vai ser bom demais. Hoje eu quis ficar preso nessa necessidade de você cair em si e aceitar que, por mais que você seja uma pessoa que já está atento às coisas, mas que você, em muitas coisas, pode ainda estar dormindo e não pode continuar assim. Pergunta: o que você achou da reflexão de hoje? De que forma essa reflexão de hoje está mexendo com a sua cabeça? Será, meu irmão, minha irmã, que tudo que você escuta encontra o seu eu, o seu ser acordado lá dentro para absorver, para digerir o que você escuta?
Será que tudo que você vê só fica nos olhos ou tem o seu eu lá dentro para poder observar, analisar, digerir o que os seus olhos comunicaram com ele lá dentro? Será que seus olhos já não estão cansados de tanto ver e mandar a visão lá para dentro e não encontrar ninguém acordado lá? Será que seus ouvidos não estão cansados de tanto ouvir e mandar o que ouviu lá para dentro e não encontrar ninguém acordado lá? Por isso está esse vazio, essa coisa. Como é que você entendeu a reflexão de hoje? Será que isso que eu falei vai ajudar você a se preparar melhor para a sua Páscoa e viver melhor a sua vida? Eu não quis ofender ninguém, mas as reflexões acabam machucando sim um pouquinho a nós todos. Vamos rezar a Deus. Conversa um pouquinho com Deus agora. Pede a Deus para te tirar dessa sonolência, não deixar você ficar dormindo, que você se desperta, acorda para a vida, que você não tenha medo. Às vezes nós até projetamos esse do ficar dormindo, porque temos medo da realidade. Pede a Deus essa graça, que a graça de Deus não deixa você ficar dormindo. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Recebam a bênção especial desta terça-feira. O Senhor esteja convosco. Pela intercessão da grande Mãe de Deus, Maria Santíssima, desça sobre todos vocês e vossas famílias. Bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, e Filho, e Espírito Santo, e permaneça para sempre. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Até amanhã, se Deus quiser.